Nós temos conversado, meus irmãos, sobre esse tema, marcas do verdadeiro cristianismo. Marcas do verdadeiro cristianismo. Essa é a nossa série de reflexões até o final de novembro, no capítulo 12 de Romanos, o qual nós vamos ler amanhã no nosso devocional. E a leitura de Romanos essa semana ficou um pouco difícil, né? Foi desafiadora, mas fiquem firmes que agora vai ficar mais fácil. Mas eu queria contar para vocês uma história. Eu gosto muito dessa história. Era uma vez, assim, um treinamento. Foram convocados 3 animais para fazer um treinamento de aprimoramento de qualidades pessoais. Você já deve ter ouvido, talvez, em alguns lugares essa história. Tinha um curso lá de aprimoramento pessoal, desenvolvimento. E foram convocados para esse treinamento 3 animais. Uma águia, um esquilo e um pato. E esse curso de aprimoramento de habilidades pessoais, ele consistia de 3 etapas: voo, natação e corrida. Então estava lá a águia, o esquilo e o pato. A águia, no curso de voo, a águia dava show. Ela ia lá em cima, quase sumia de vista. Era um espetáculo a águia voando. Na corrida, ela ia mais ou menos. Não podia voar, tinha que correr. Mas na natação, a águia era um desastre. E uma semana depois de treinamento, de tanto tentar nadar, a água prejudicou as penas da águia. E ela que voava tão bem, depois de uma semana insistindo numa coisa que não era o seu ponto forte, ela nem conseguia mais voar tão alto e cansava rápido. O esquilo, ele era muito bom na corrida. Piscava o olho e já estava lá na frente. Era muito rápido. E na natação até que ele ia bem. Nadava lá um pouquinho, não morria afogado, mas também não era grandes coisas. Mas no voo, o esquilo era um desastre. E uma semana depois do treinamento, de tanto tentar voar, o esquilo estava todo quebrado. E nem aquilo que ele fazia bem, que era a corrida, ele não conseguia mais fazer. E o pato? O pato era muito bom na natação. Ele era o mais rápido de todos. Com pé de pato, né? Era rapidinho. E no voo, ele era mais ou menos. Ele dava uns voos assim, curtos, tal. Não era grandes coisas, mas conseguia voar um pouquinho. Mas na corrida, o pato era um desastre. Ele perdia para a águia e perdia para o esquilo. Ia naquela corrida de pato. Depois de uma semana tentando melhorar na corrida, o pato machucou todos os seus pés de pato. E aí ele também não conseguia mais nadar direito. Resultado desse grande treinamento de aprimoramento de habilidades pessoais. Depois de uma semana, eles não melhoraram naquilo que eles não eram bons, e eles pioraram naquilo que eles já eram muito bons. Resultado, foi um desastre. Moral da história. E eu já vou encerrar a mensagem por aqui. É brincadeira. Já estavam dizendo amém, né? Moral da história. Saber quem você é tão importante quanto saber quem você não é. E saber o seu lugar e o seu papel na igreja é tão importante quanto saber qual não é o seu lugar e qual não é o seu papel na igreja. E é isso que o texto de hoje vai nos ensinar. Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É um texto fantástico esse de hoje.
Muito legal. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre consagração, a importância de entregar a sua vida a Deus. Semana passada nós falamos da consequência que é a transformação, porque a gente entrega a nossa vida a Deus, e Deus espera que a palavra de Deus trabalhe no nosso coração de modo que a gente seja transformado. E hoje nós vamos falar sobre cooperação. Porque não sei se você percebeu, mas Deus não nos salva sozinhos. Você entregou sua vida a Deus e mais um monte de gente também. Então é importante a gente entender que esse processo de transformação, ele muda, inclusive, a visão de nós mesmos, a visão que nós temos de nós mesmos. Nós falamos sobre a renovação da nossa mente. Obrigado, Chassi. Na mosca, viu? Obrigado. A renovação da nossa mente, que é ali a transformação, ela muda a visão que nós temos de nós mesmos. Então, a palavra-chave de hoje é cooperação. E a pergunta é: quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na igreja? Você já entregou sua vida a Deus? Sim ou não? Você está sendo transformado pela palavra de Deus? Sim ou não? E como é que você interage com as outras pessoas que também estão no mesmo caminho que você? Então nós vamos refletir sobre isso. E a lição que esse texto vai nos ensinar, eu já vou entregar agora. A lição que esse texto vai nos ensinar é o seguinte: que a compreensão correta da nossa identidade em Cristo determina a qualidade dos relacionamentos e o nível da cooperação com a obra de Cristo. Ou seja, resumindo isso aqui, saber quem a gente é tão importante quanto saber quem a gente não é. Porque ter uma visão correta sobre si mesmo vai determinar a qualidade dos seus relacionamentos e vai determinar o nível da sua cooperação com as outras pessoas na obra de Cristo. É uma lição muito clara e muito profunda também. Então Paulo, nesses 3 versículos, 3, 4 e 5 de Romanos 12, ele começa fazendo uma advertência. Porque ele diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então Paulo faz essa primeira advertência sobre não ter um conceito elevado de si mesmo. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Não fique se achando. No grego quer dizer isso, sabia? Estou brincando. É isso mesmo. Não fique achando que você é mais do que você acha que é e mais do que você é na verdade. Eu sei que esse assunto é um pouco teórico talvez, mas dá para a gente pensar em algumas coisas, né? Então Paulo, sem nenhum rodeio, sem nenhum problema, sem nenhum melindre, ele diz assim: pessoal, não fiquem achando que vocês são grande coisa. Não é que nós não tenhamos algum valor, nós temos valor. O problema, sabe qual é o problema? É que a gente acaba gostando muito da gente mesmo. E a gente gosta muito daquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo. E é isso que Paulo está combatendo. Está falando assim, ó, vai com calma, porque pode ser que o que você pensa sobre você mesmo é mais do que deveria. E às vezes o nosso coração enganoso, ele vai querer nos colocar num patamar um pouquinho mais alto do que a gente deveria estar. E por diversas razões. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui e talvez você possa lembrar de alguém que tem um conceito muito elevado sobre si mesmo. Em outras palavras, alguém que se acha mesmo. A gente fala isso no dia a dia, né? Ah, fulano se acha. Então, a Bíblia não está longe da realidade. Não aponta para ninguém ainda, tá, gente? Só para você mesmo. As razões podem ser diversas. Por exemplo, capacidade. Talvez alguém seja muito bom em alguma coisa. Qual é o problema com isso? Nenhum. O problema
é ele se achar grande coisa por aquilo que ele sabe fazer. E achar que ele é melhor do que os outros. Por exemplo, condição social. Alguém chegou num certo nível social, ou de riqueza, ou de proeminência, ou de prestígio na sociedade, e por causa disso, ele acha que realmente ele é mais importante do que os outros. Existe gente assim? Existe gente que é difícil de você chegar e falar? Porque a pessoa está em outro, na cabeça dela, né? Está em outro patamar? Existe. Formação. Tem gente que tem muitos cursos, muitos diplomas. Uma parede cheia de diplomas e títulos. E a pessoa olha para aquilo e ela acredita que ela é grande coisa. E aí alguém mais simples, alguém que não tem a mesma formação, vai perguntar ou vai questionar alguma coisa. E a pessoa pensa assim, mas quem é você para me questionar isso? Olha aqui os cursos que eu tenho. Acontece ou não acontece? Acontece. Aparência. Tem gente que é bonito, tem gente que é feio, mas tem gente que é bonito. Né? Tem gente que olha no espelho e quase que realmente fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Não fala, mas pensa. Então, tem problema ser bonito? Não tem, eu não tenho problema nenhum com isso de ser bonito. Mas tem gente que realmente se acha. Ah, porque é bonito, eu acho que é grande coisa. Então, o que Paulo está dizendo, gente, não é distante da nossa realidade. É muito mais presente do que a gente imagina. E antes que a gente aponte para alguém, ou pense o nome de alguém na nossa cabeça, essa é uma palavra para mim e para você. Amém? Nós corremos esse risco. Tem uma história muito interessante. Na Idade Média, ou na Idade Antiga, não lembro, na Idade Média. Os monges, assim, quando eles queriam demonstrar uma grande santidade, eles queriam se separar do mundo, eles faziam uns pedestais assim, e ficavam em cima do pedestal. E ficava vivendo ali em cima do pedestal, e um ajudante levava comida e tudo mais para ele. Porque ele estava separado do mundo, ele era muito santo, então ele tinha que ficar separado do mundo. Só que aí um outro monge olhava aquilo e falava assim, não, mas eu sou mais santo do que ele. Aí fazia um pedestal mais alto. Daqui a pouco o outro falou assim, aí subia um pouquinho mais o pedestal. Ou seja, até na tentativa de ser mais santo do que o outro, o ser humano se perde no conceito mais elevado sobre si mesmo. Qual é o problema com isso? O problema é que muitas vezes é sinal de orgulho, óbvio. Estou dizendo óbvio aqui. O problema com o orgulho, além dele ser pecado, é que quem é orgulhoso não aceita ser corrigido. Você descobre quando alguém é orgulhoso quando você põe o dedo na ferida. Ou corrige, ou chama atenção. Aí o orgulho aparece. Mas dentro desse contexto de cooperação, isso é um grande problema. Porque Deus espera que a gente seja transformado. Não é? Renove a sua mente e seja transformado. Ou seja, nós vamos ser corrigidos, gente. Nós vamos ser corrigidos pela palavra, nós vamos ser corrigidos pelos irmãos, nós vamos ser corrigidos pela liderança. Na igreja vai ter isso. Na igreja vai ter confrontação, vai ter exortação e vai ter chamada de atenção. Então, o orgulho é um problema na igreja. Então, quando a gente tem um conceito muito elevado de nós mesmos, a gente está fora de sintonia com o espírito da igreja. Porque a igreja é um lugar de formação e de transformação. Está fazendo sentido? O outro problema do orgulho é que o orgulho ele revela uma preocupação com a reputação. E reputação tem a ver com aquela famosa pergunta: o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim se descobrirem isso? Sabe quando acontece alguma coisa com você assim, você não quer que ninguém saiba? Por quê? Às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes é uma preocupação com a reputação. E a reputação tem a ver com a imagem que a gente acha que os outros fazem de nós.
Certo? Isso muitas vezes, também é sinal de orgulho. E preocupação com a reputação e com a autoimagem tem a ver com isso aqui que nós estamos dizendo, preocupação consigo mesmo, conceito mais elevado. E como é que a gente trata isso aqui? Com a renovação da mente. A renovação da nossa mente pela palavra é o que nos leva para o lugar certo. O nosso pastor lá de Campinas, pastor Fernando, que pregou aqui no nosso aniversário, ele ensinou uma lição muito importante numa situação lá, não comigo, com uma outra pessoa. Eu estava acompanhando e ele falou assim para a pessoa: ó, não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com a sua conduta. Sabe por quê? Esse é um conselho que vale ouro. Qual é o controle que você tem sobre o que as pessoas vão pensar de você? Qual é o controle que você tem sobre o que as pessoas vão pensar de você? Nenhum. Você pode fazer a coisa certa, pode falar a coisa certa, e a pessoa pode entender errado, e ela pode não gostar de você do mesmo jeito. Então, o conselho sábio é: não se preocupe com a sua reputação, se preocupe com a sua conduta. Não estou dizendo aqui que crente não deva dar um bom testemunho e não está nem aí com o que os outros pensam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa preocupação maior tem que ser com aquilo que a gente tem controle, que são as nossas decisões e as nossas atitudes. Porque no fim das contas a gente não tem controle nenhum sobre o que os outros vão pensar. Deixe os outros com Deus. E deixe a sua reputação com Deus. Cuide da sua conduta, da sua atitude. Um conceito elevado de nós mesmos ou de si mesmo também distorce a visão do corpo, que é a igreja. Porque ele gera no nosso coração um sentimento de superioridade. Agora, para eu me achar superior, é porque tem alguém que eu considero inferior. O sentimento de superioridade ele só faz sentido quando tem uma comparação. Para eu me sentir superior é porque tem alguém que eu olho e falo assim: esse aqui é menos do que eu. Isso está errado. Essa é uma distorção da realidade, distorção do corpo de Cristo. Um sentimento de ser servido, ao invés de um sentimento de servir. Qual que é o sentimento de ser servido? O sentimento de ser servido é: eu estou aqui, ninguém vai fazer nada por mim, não? Ninguém vai me ajudar? Ninguém vai se preocupar comigo? Isso pode ser um sentimento de ser servido. Quando na verdade o nosso coração deve ser de servir. Um conceito elevado de nós mesmos tem vários perigos. Vários perigos. Muito sutis às vezes. Mas eles são presentes. Por exemplo, o sentimento de competição, ao invés de ter um sentimento de cooperação, que é a nossa palavra-chave hoje. O sentimento de competição é: eu preciso mostrar o meu valor. Eu preciso mostrar que eu sou bom em tal coisa. Só que para eu mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que alguém é pior do que eu. Esse é o sentimento de competição. Eu preciso mostrar que eu faço melhor do que alguém, alguma coisa. E esse é um sentimento muito ruim, que pode nascer no nosso coração, quando a gente pensa demais ao nosso respeito. E o sentimento de cooperação é completamente diferente. O sentimento de cooperação é: puxa vida, eu preciso chegar ali, mas eu sozinho não consigo. Mas eu sei que se eu segurar na mão do Carlos, do João ou de mais alguém, a gente vai conseguir chegar até lá. Então será que alguém pode segurar na minha mão e a gente vai junto chegar lá? Esse é o sentimento de cooperação. Mas para isso eu preciso diminuir o meu conceito de mim mesmo e reconhecer que eu não chego lá. E diferente de: puxa vida, estão chegando perto, deixa eu correr para chegar antes de todo mundo. Esse é o sentimento de competição. Não sei se você já viajou de avião na primeira classe. Isso é mais comum em voos internacionais, né? Dependendo assim. A gente viajou uma vez só porque o voo atrasou tanto, daí eles liberaram a primeira classe para o pessoal, mas era um voo só aqui no Brasil mesmo. Mas
olha o que Paulo diz aqui antes da gente entrar no avião. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. E esse é o sentimento de uma viagem de avião na primeira classe, ou na classe executiva, ou na classe econômica. Por exemplo, a igreja não é um avião assim. Aqui nós temos a primeira classe. Espaço, vários funcionários para te servir. E quem está na primeira classe é o rei do avião. Pede o que quiser. Está ali, descansa, assiste o filme que quer. Deve ser bom, né? Um dia eu vou viajar na primeira classe. E na classe econômica aqui, ó. Ê, confusão. Não pode pedir mais do que uma coca. Só ganha amendoim. A pessoa baixa o banco no seu joelho. Ronca do seu lado. Eita, é uma confusão. A igreja não é um lugar de privilégios para uns e falta de privilégios para outros. Estão entendendo? A igreja não é um avião que tem primeira classe para quem pode pagar e funcionários à disposição, e espaço, e a pessoa faz o que quer. Enquanto tem uma outra parte que está... É eles que se virem. A igreja não é assim. Não deve ser assim. A igreja se parece muito mais com um barco a remo, onde cada um tem que segurar a sua parte e mandar bala. Senão o barco não anda nem para frente, nem na direção certa. Imagina o que aconteceria se um desses remadores aqui resolvesse de repente falar assim: puxa, mas eu sou bem melhor do que esses meus companheiros aqui. Eu não vou remar agora não, eu vou descansar. Eu já treinei muito mais do que eles, eu sou muito mais capacitado. Eles que remem um pouco por mim. O que ia acontecer? Ia prejudicar o barco todo. Estão vendo como o conceito elevado de si mesmo é um problema. Mas a gente não gosta muito de admitir isso. Embora muitas vezes ele passe pela nossa cabeça e pelo nosso coração. Mas sabe que o contrário também é verdade. Pessoas que têm uma imagem muito negativa de si mesmo. O texto não está falando disso, mas está dentro desse assunto. Então permitam-me falar alguma coisa sobre isso. Paulo, a primeira advertência de Paulo é sobre pessoas que se acham mesmo. Não, eu sou melhor, sou mais importante, sou mais bonito, mereço mais. Então. Mas o contrário também é um erro. Pessoas que olham para si mesmo, em geral por causa de um histórico de vida muito difícil, a pessoa olha para si mesma e ela perde o senso de dignidade. Ela olha para o que está acontecendo na sua vida, ou para o que aconteceu, e ela fala assim: puxa, eu não valho nada. Existe muita gente assim, que olha para si mesmo e se sente um nada. É muito doloroso isso, muito doloroso. E também está dentro do contexto de um conceito errado sobre si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus nos lembra que tanto o orgulho está errado, como uma visão negativa de nós mesmos, assim, sem valor nenhum, também está errado, porque Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Quando eu estava preparando isso daqui, eu lembrei da história de Jeremias, indo na casa do oleiro. E o texto diz que Jeremias chegou e ele viu o homem lá fazendo um vaso de barro. Mas o vaso de barro que o oleiro estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu acho que isso aqui se aplica a isso. E talvez seja a história de alguém aqui. Talvez alguém aqui entre nós olhe para a sua vida, ao contrário de sentir orgulho e se achar, talvez você olhe para a sua vida e só encontre os cacos que a vida deixou. E só encontre uma massa destruída. E eu queria lembrar a cada um de nós que Deus, ele não pode apagar o passado, mas ele é totalmente capaz de escrever uma nova história na vida de qualquer pessoa.
A gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode escolher quão preso nós vamos ficar a ele. E quando a gente estuda em Romanos sobre a consagração da nossa vida a Deus, e sobre a transformação que Deus faz na nossa vida, a gente entende que nós somos moldados por Deus, e Deus refaz totalmente a nossa história. Amém? Então, a gente não pode nem ir para o lado errado do pêndulo do orgulho, nem da visão muito negativa de nós mesmos, achando que a gente perdeu o valor porque Deus nos ama. E nós temos valor diante de Deus. Qual é a solução? A solução é buscar o equilíbrio, que é o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem um conceito de si mesmo mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então Paulo aponta o problema, e ele aponta a solução, e ele dá o parâmetro. A solução é buscar um conceito equilibrado, e o parâmetro é a medida da fé. É muito interessante, porque quando Paulo diz assim, tenham um conceito equilibrado, ele está usando a palavra sobriedade. Tenham um conceito sóbrio sobre si mesmo. E a gente sabe, por exemplo, que alguém que está bêbado, ele não está sóbrio, ele é um ébrio, né? Para usar a palavra antiga. Mas ele é um bêbado, ele está sob efeito do álcool. E tudo que ele faz não é real, assim, não está de acordo com a realidade, está confuso. Pode ser por causa de um remédio também, pode ser por causa de droga, seja lá o que for. Mas Paulo está dizendo o seguinte: tirem da sua mente tudo aquilo que afeta a visão correta que você deve ter sobre si mesmo. Assim como alguém alcoolizado não tem uma visão correta das coisas, quando a gente deixa o orgulho encher o nosso coração, a gente também não tem a visão correta das coisas. Então Paulo está dizendo, você tem que estar sóbrio. Você tem que eliminar da sua vida o orgulho, ou o negativismo, o pessimismo, para que você busque o conceito correto sobre si mesmo. E isso tem relação direta com a fé. Com a fé. E talvez a pergunta que fique aqui é, como construir então uma visão equilibrada? Já que eu não posso nem ser orgulhoso, nem pensar menos de mim mesmo, qual é o caminho do equilíbrio? Então nós precisamos reconhecer algumas coisas. Precisamos reconhecer que tudo que nós somos vem de Deus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Jesus também disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dado, não for dado. Então sabe isso que você é, o que você faz muito bem? Sabe as suas habilidades, seus talentos que a gente vai falar daqui a pouco? Foi Deus que te deu. Então o primeiro passo para a gente reconhecer, ou para a gente construir uma visão equilibrada de nós mesmos, é reconhecer que não foi eu que conquistei, foi Deus que me deu. Deus que me deu. Segunda coisa, precisamos reconhecer da maneira certa os dons e talentos. Os próximos domingos nós vamos falar sobre os dons e talentos também. O que é isso? O que são dons? Dons são capacidades que Deus nos dá para a gente servir a igreja. Isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. O que são talentos? Talentos são habilidades que Deus dá para qualquer um, para qualquer ser humano, para a sua sobrevivência. Certo? Tudo bem aí? Beleza? Tá jóia. Então nós precisamos reconhecer os nossos dons e talentos. E a gente tem que fazer isso com maturidade. Como assim? Você pode e deve, e eu devo fazer isso na minha própria vida, olhar para a minha vida e falar assim, o que é que Deus me deu? Com o que é que Deus me capacitou? Vou te dar 15 segundos para você fazer isso. 15 segundos para você olhar para a sua vida e falar assim, quais são os meus talentos? O que eu acho que Deus me capacitou para fazer? Está pensando? Pensa aí. Achou alguma coisa? Achou, né? Alguém não achou talento nenhum?
Não precisa responder. Muito bem. Foi Deus que nos deu. Se a gente acha que a gente conseguiu alguma coisa porque a gente é bom, aí está errado. Agora, se a gente reconhece que vem de Deus, está certo. Aliás, eu penso que reconhecer que vem de Deus e reconhecer com naturalidade os talentos é sinal de maturidade. E a gente é ruim com esse negócio. A gente fica sem graça de admitir os nossos pontos fortes. A gente fica achando que é orgulho. Calma, parece que eu estou me contradizendo, mas não é. Diante de Deus e reconhecer que Deus nos capacitou, não tem problema nenhum de você falar assim, Deus me capacitou nessa área. Lembra dos animais? Lembra da águia, do esquilo e do pato? Não tem problema a águia dizer assim, eu sei que eu voo muito bem. Isso está óbvio. Todo mundo reconhece. Mas eu sei que não foi eu que conquistei isso. Foi Deus que me fez voar. Então tudo que você é e tudo que você faz muito bem, e eu vejo aqui gente muito capacitada em muitas coisas. Foi Deus que te fez assim. Amém? Não tem problema a gente reconhecer isso. Desde que a gente reconheça que Deus que nos fez assim. Terceiro, aliás, a gente precisa reconhecer da mesma forma as limitações e as fraquezas. Porque Deus nos deu muitos talentos, mas Ele não nos deu todos. E é sinal de maturidade a gente reconhecer tanto as coisas boas quanto as limitações. E sabe qual é a coisa legal de fazer isso daqui? Que quando eu reconheço a minha limitação, o outro se torna importante. Sabe por quê? Porque daí eu vou ver que ele complementa o nosso serviço. Quando eu reconheço a minha limitação, o meu irmão, ele ganha valor. E ele se torna muito, muito, muito importante. Então eu te dei 15 segundos para você reconhecer o seu talento e o seu ponto forte. Agora eu quero te dar 15 segundos para você reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas. O que é que você não faz bem? Voar, nadar ou correr? O que é que você não faz bem? Voar. Tem alguma coisa que você não faz bem? Legal. Mas eu tenho certeza que isso que você não faz bem, se você olhar aqui ao nosso redor, tem alguém que faz. Não tem? Permita-me dar um exemplo da minha própria parte. Eu não sou um bom administrador. A diretoria da igreja talvez já tenha percebido. Eu me esforço bastante. Mas tem gente que é ótimo nisso. Nasceu para administrar, para gerenciar as coisas. Eu não sou essa pessoa. Minhas habilidades são outras. E aí não adianta eu ficar insistindo. E é aquilo que eu falei no começo. Saber quem você é tão importante quanto saber quem você não é. Outra coisa que eu não sou bom, para organizar coisas. Me coloca dentro de um almoxarifado, por exemplo, de um depósito. Eu vou organizar uma vez. 3 dias depois, salve-se quem puder. Eu vou sofrer para manter aquilo organizado. Não é porque eu sou desleixado. Porque o Tico e Teco não nasceram para isso. Estão entendendo? Tem gente que vai fazer isso muito bem. Eu funciono assim, se tiver 3 coisas eu consigo organizar. Passou disso eu não consigo. Tem gente que mantém as coisas super, tudo certinho. Qual é o problema de reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos? Problema nenhum. Problema nenhum. Eu lembro de um pastor que eu conheci recentemente e eu passei a admirá-lo bastante. Ele chama Steve Andrews, ele tem uma igreja enorme nos Estados Unidos. É uma igreja assim com vários lugares, tem mais de 17 mil pessoas que participam dessa igreja. E ele estava contando que um dia ele estava numa reunião de planejamento com a liderança da igreja. E ele não era muito assim afeito a planejamento, essas coisas, sabe? E ele estava lá na reunião. Aí uma hora alguém chegou para ele e falou assim, pastor, não leva mal não, mas se o senhor quiser ir para casa, pode ir, a gente dá conta aqui de fazer o planejamento. Ele, é verdade? É verdade. Puxa gente, obrigado, manda bala aí. Foi embora, feliz da vida.
reconheceu, gente, não era o ponto forte dele. Ele era um ótimo líder, mas não era o ponto forte dele. Sabe qual é o problema? A gente fica brigando e se desgastando para ser aquilo que a gente não é. E a gente perde a oportunidade de ser bom e de servir muito bem naquilo que Deus nos chamou para fazer. Certo? Estão entendendo, né? Reconhecer e valorizar as diferenças, é isso que eu estou tentando dizer. E nós somos diferentes e isso é ótimo. Isso é ótimo, graças a Deus. Olha para quem está à sua esquerda. E quem está na ponta, olha para a direita. Está vendo aí a pessoa que está à sua esquerda? Agora imagina que a igreja inteira vai ser igual a essa pessoa. Como é que seria a igreja se fosse todo mundo igual a essa pessoa para quem você olhou? Como é que seria a igreja? Seria interessante? Agora deixa eu piorar um pouquinho mais. Se todo mundo na igreja fosse igual a você, igual a mim, seria melhor ou seria pior? Seria complicado, né? Seria complicado. Está vendo como os irmãos são importantes? Nós somos diferentes. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Graças a Deus pelas diferenças. E por último, já estou terminando. Nós temos que, aqui, né? Olha que legal esse texto. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Mas nós não vamos ter as mesmas funções. E o nosso desafio, gente, vai ser encontrar no dia a dia qual é o lugar de cada um. Certo? Todo mundo tem um lugar, porque Deus não fez um projeto errado de igreja. Ele fez um projeto certo. E Efésios diz que a igreja cresce à medida que cada um faz a sua parte. Então, nas próximas semanas, nós vamos conversar sobre isso. Qual é a nossa parte? Mas antes de saber qual é a nossa parte, a gente tem que olhar para nós mesmos e perceber se existe orgulho no nosso coração. Porque se a gente tem uma imagem errada da gente mesmo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Paulo diz assim, que a visão equilibrada, ela é na medida da fé. É isso que Paulo diz, esse é o parâmetro. Isso significa que o nosso valor está na nossa relação com Cristo. Sabe quem são as pessoas mais importantes da igreja? Entre aspas. São aquelas que mais se relacionam com Cristo. Porque essas se tornam um canal de bênção. Mas sabe que quem se relaciona mais com Cristo não faz a menor questão de ser importante. Essa é a diferença. A medida do nosso valor está na nossa relação com Cristo. Quer fazer diferença na sua igreja, na nossa igreja querida? Relacione-se o máximo possível com Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença. E eu tenho aprendido que a melhor cura para qualquer problema de autoimagem, seja para o orgulho, ou seja para uma visão negativa, é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele traz o orgulhoso para um lugar de humildade. E o relacionamento com Deus traz aquele que está com a alma destruída para um lugar de restauração. Então o nosso valor está sempre na relação com Cristo. E essa foi a lição que nós aprendemos lá no início. A compreensão correta da nossa identidade em Cristo determina a qualidade dos relacionamentos e o nível de cooperação com a obra de Cristo. Isso é verdade. Na prática, o que isso significa no nosso dia a dia? Significa que o que cada pessoa vai fazer na igreja, eu já estou supondo que cada um vai ter um trabalho na igreja, vai ter um ministério, mas o que cada um vai fazer precisa estar alinhado com a sua identidade. Como assim? Porque vai ser um erro a gente botar uma águia para correr. E vai ser um erro a gente colocar um pato para voar. Tem que estar alinhado com a identidade, com aquilo que a pessoa sabe fazer. Mas tem que também estar alinhado com a maturidade.
Porque alguém imaturo não pode ter um lugar de responsabilidade e de tomar decisões importantes. Porque não vai ser adequado. Estão entendendo? Quando Paulo diz assim, ó, segundo a medida da fé, ou seja, quanto maior a fé se mostra na vida da pessoa, maior responsabilidade ela vai ter. Quanto menos fé a gente percebe na vida de alguém, ela vai ocupar um espaço menor, porque tem que ser na medida da fé. Estão entendendo? Essa é a lição de hoje. O que cada pessoa vai fazer precisa estar alinhado com a sua identidade, com seus talentos, com seus dons, com as suas habilidades. Mas precisa estar alinhado com a sua maturidade, com seu compromisso, com seu testemunho, com seu conhecimento, com as suas atitudes. Por isso, meus queridos, que eu creio, como pastor, que o melhor jeito da gente direcionar as pessoas para as equipes de trabalho na igreja é usando isso aí como referência. Então nós estamos num momento de começar a decidir algumas coisas aqui na nossa igreja. De formar algumas equipes de ministérios, reformular algumas coisas para o ano que vem. E o que nós vamos avaliar? A identidade e a maturidade. E pela graça de Deus, com muita oração, nós vamos tentar, da melhor maneira possível, colocar a águia para voar, o esquilo para correr e o pato para nadar. Então eu creio que antes da gente direcionar as pessoas para as equipes, a gente tem que olhar a vida e perceber na pessoa um compromisso com uma visão e não com uma função. Talvez a experiência de alguém aqui tenha sido de se comprometer primeiro com uma função, antes de se comprometer com uma visão. E eu acho que esse não é o melhor caminho. Primeiro a gente se compromete com uma visão, e depois a gente assume funções. Acho que não é difícil de entender isso, né? Mas a igreja precisa que cada um coloque a mão no remo e mande bala. Porque cada um é importante. Vou terminar com 2 histórias rápidas. Quero falar do rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor. O rei mais importante da Babilônia. E ele construiu os jardins suspensos, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o texto de Daniel, capítulo 4, diz assim, que um dia o rei estava no seu palácio, ele estava olhando aquilo tudo que ele construiu, e ele disse a seguinte frase. E aí vocês vão me dizer que conceito que ele tem dele mesmo, tá? Olha o que ele disse. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Vocês acham que Nabucodonosor tinha algum problema com conceito elevado sobre si mesmo? Ele não tinha problema nenhum de autoconfiança, né? E o que Deus fez com ele? Durante 7 anos, ele perdeu o seu juízo e pastou como um animal. E Deus disse, por causa do seu orgulho, você vai ser castigado. Pessoas que pensam como Nabucodonosor, elas ajudam muito pouco, mas atrapalham bastante. Mas tem um outro exemplo. O exemplo do rei Davi, que foi o maior rei de Israel. Foi o maior rei de Israel. E depois que ele estabeleceu o seu reino, ele estava tão feliz. Está lá em 2 Samuel isso daí. Ele estava tão feliz com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. As vitórias, as bênçãos, as alegrias. Ele estava tão feliz que um dia o texto diz que ele chegou diante de Deus, se assentou diante de Deus e disse o seguinte: quem sou eu, ó Senhor, soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? Completamente diferente do Nabucodonosor. O que ele estava querendo dizer? Ele falou assim, Deus, eu não sou nada. Quem sou eu para o Senhor me abençoar tanto desse jeito? Minha família não é nada, a minha história não é nada, mas o Senhor tem me abençoado tanto. Essa é a atitude certa.
Essa é a atitude que a gente precisa ter. E gente como Davi ajuda bastante. E meu desafio para você, para mim também, é que a gente tenha esse conceito de reconhecer o que Deus nos dá, como Deus nos fez e como nós podemos servir. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos cantar ainda mais uma canção que nos lembra que é a fidelidade do Senhor que conduz todas as coisas na nossa vida. Eu queria que você tivesse liberdade de orar agora e agradecer ao Senhor pelos talentos que Ele tem te dado, que certamente são muitos. Mas também peça ao Senhor para que Ele guarde o seu coração, para que você em nenhum momento passe do ponto naquilo que você pensa de você mesmo.